Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa. Sete Margens, já ouviu falar? Se calhar o nome não lhe é completamente estranho, mas vou-lhe dizer desde já que é um jornal, e estamos a falar de um jornal digital, porque agora estas coisas da internet nós temos que andar sempre muito atentos ao que vai acontecendo, e o Sete Margens é um jornal que se quer diferente. Vem com uma ideia e com o intuito de mostrar o outro lado, não só da Igreja Católica, mas das outras confissões religiosas também. E espiritualidade será um dos temas muito importantes para o Sete Margens. Mas para conhecermos melhor este projeto, porque é que ele nasceu, o que é que se pretende afinal com Sete Margens, tenho comigo em estúdio António Marujo, ele que é o seu diretor. É um reputado jornalista português, todos o conhecem muito bem, já trabalhou em jornais nacionais como o Público, por exemplo, e também tinha o seu próprio blog, Religion Online, onde foi sempre dando conta de um pouco daquilo que é a vida da nossa Igreja, mas também outros temas paralelos, e portanto vamos agora perceber o que é que António Marujo quer com o Sete Margens. António, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E a questão é, eu queria começar primeiro pelo nome, porque achei super curioso. Sete Margens, porquê? O nome foi um processo difícil para lá chegar, demorou meses mesmo e com muita gente a participar nesse processo. E às tantas, enfim, com muitas conversas, às tantas começou a surgir a ideia das periferias, das margens, também um bocadinho por referência àquela proposta do Papa, embora o jornal não se confunda nem queira restringir-se ao catolicismo, mas já lá iremos, é uma ideia que nós achamos muito importante para aquilo que queremos fazer. Chegámos à ideia das margens e o 7 como um número que remete, que simboliza a ideia da plenitude, da totalidade. O que nós queremos dizer com este título é muito simplesmente, queremos trazer para aqui tudo aquilo que muitas vezes está na margem ou não é falado nos grandes média. E nestes curtos 15 ou 20 dias de vida já tratámos alguns assuntos que têm muito a ver com isto. Por exemplo, o caso de uma trabalhadora despedida 2 vezes no norte do país, numa corticeira, depois despedida uma segunda vez depois de o tribunal lhe ter dado razão. Por exemplo, questões como os motins recentes nas prisões em dezembro, antes do Natal. Por exemplo, questões como a greve dos estivadores em Setúbal. Portanto, essas questões sociais que aparentemente não têm muito a ver com questões religiosas, nós queremos trazê-las para o Sete Margens, porque nos parece que muitas vezes há determinados temas que, de facto, passam muito pela rama ou à margem da grande imprensa, dos grandes meios de comunicação. Estou a referir 3 casos que, apesar de tudo, foram notícia, e ainda bem que o foram, nas televisões e nos nossos jornais. A questão é que, por exemplo, quando falamos do mundo laboral ou do mundo da economia ou do mundo das prisões, se pegarmos na questão económica e laboral, o que vemos é que, a maior parte das vezes, esse mundo é notícia só para se falar das transações em bolsa, das grandes operações entre empresas, de compra e venda, e raramente pelo lado das pessoas que afinal são quem faz a economia, as empresas, todo esse mundo que muitas vezes nos influencia tanto no nosso dia-a-dia. Portanto, esta conversa toda para dizer 7 margens, porque em primeiro lugar queremos fazer jornalismo, e queremos fazer um jornalismo que traga para o centro do debate, da praça pública, aquilo que muitas vezes é deixado à margem, ou pouco falado, ou pouco tratado nos médias generalistas. E depois, queremos fazer um jornalismo que praticamente tem ignorado a questão religiosa e que nós achamos que é uma questão também fulcral para se perceber muito do que é o nosso tempo, o nosso dia-a-dia, o cotidiano de muita gente, mesmo que essa questão não seja aparentemente muito importante. Mas se olharmos para questões como a guerra na Síria, o fator religioso está presente
em muitas das questões que se jogam no tabuleiro, no xadrez, que é hoje aquela tragédia. Ou se olharmos, para ir para o inverso dessa medalha, se olharmos para tanta gente, tantas organizações que fazem intervenção social, percebemos também a matriz religiosa que está muito presente em muitos desses casos. E, portanto, queremos, por exemplo, a propósito dos casos que eu citei há bocadinho, presença dos movimentos católicos operários na questão do despedimento e no apoio à trabalhadora que foi despedida. Presença e declarações do Bispo de Setúbal na greve dos estivadores, com declarações até muito fortes em termos de chamar à responsabilidade, no sentido de que a vida daquelas pessoas, daqueles trabalhadores, é sujeita a 1000 pressões e a 1000 questões muito violentas, muito de horários de trabalho muito desorganizados, que, enfim, causam perturbações na vida familiar, etc, etc. Ou, por exemplo, o papel dos capelães prisionais também na questão das prisões. Enfim, cruzar os fatores sociais, políticos, económicos, o que seja, com as questões religiosas que muitas vezes estão por detrás, às vezes de uma forma mais explícita, outras vezes mais implícita. Essa é uma das nossas preocupações mais importantes também. E nesse sentido, quando dizias que o fator religioso não tem sido muito tratado em termos jornalísticos, sentes que quando é por questões de polémica e quando é mais aflorado no sensacionalismo quase do que no jornalismo, esquecendo até que há o outro lado, não há só católicos no país e temos que começar a olhar para as outras margens, aproveitando o nome. Sim, e a nossa preocupação também é essa, por isso nós temos, por exemplo, queremos ter uma grande atenção a tudo o que são as minorias religiosas, seja em Portugal, seja noutras realidades geográficas do mundo. Por exemplo, já calhou publicarmos alguns trabalhos sobre o hinduísmo, sobre o budismo, enfim, sobre o Islão também, embora o Islão esteja presente em Portugal. De facto, a notícia diz o chavão e a definição clássica é quando uma pessoa morde um cão e não quando o cão morde o homem. Mas isto é só uma caricatura do que é notícia, porque notícia e manchete de jornal ou de televisão, de abertura de telejornais, pode ser também um acordo de paz numa guerra que dura anos, como foi o caso de Angola, por exemplo. Há muitas boas notícias que também são manchete, portanto... e depois há muitas notícias que, podemos dizer, não são boas nem más em si, é consoante o olhar que eu lhes coloco. Uma visita do Papa a Portugal, para muita gente é uma excelente notícia, para outros, se calhar, é uma perturbação do seu dia-a-dia, ou uma coisa de que não gostam, porque vão ver 24 horas de Papa nas televisões. Portanto, essa não é a questão. A questão é perceber a importância desse fator em muitas realidades do nosso mundo. De facto, o que hoje acontece muitas vezes é que o religioso só é notícia pelo fait-divers, portanto, coisas episódicas sem grande interesse, ou pelo escândalo, ou, sei lá, por uma declaração do Papa mais fora do comum. Ora, a questão é que este fenómeno é muito importante muito para lá dessas coisas. Obviamente todas essas coisas são importantes, mas da mesma forma que o jornalismo acompanha diariamente o que se passa no Parlamento, o que se passa no mundo do futebol, que esse sim nos invade cotidianamente, com horas e horas de emissões nas rádios e nas televisões, ou o que se passa no campo da justiça, da saúde, da mesma forma, para nós percebermos o que é que se passa no mundo das religiões, temos que acompanhar isso com atenção, com permanência, conhecer as pessoas, perceber o que é que se joga no interior das comunidades religiosas, porque é que determinados processos de aproximação a questões sociais se fazem desta maneira e não de uma outra. E, obviamente, isso só se consegue estando atentos e em diálogo permanente com
com os agentes dessa informação e dessas notícias. Não se consegue episodicamente, só porque o Papa cá vem e a gente fala com um padre ou um bispo, Só ou isso seja não quem chega. for. Só isso não chega, obviamente. António, tu já tinhas o teu blog, mas sentiste que não estava a ser suficiente para este acompanhar que agora estás a referenciar? O blog era quase uma espécie de entretenimento, era uma coisa que eu fazia em alguns momentos mais livres, porque eu saí do público há 6 anos e picos, e durante esses 6 anos fui-me dedicando a várias coisas, como, enfim, desde logo escrevendo para muitos sítios que me convidavam ou que eu propunha alguns trabalhos, ou então com a publicação de alguns livros, a organização, por exemplo, de 5 antologias de textos do Frei Bento Domingues, que é colunista do Público há muitos anos, e, portanto, tudo isso foi consumindo muito tempo. O blog era um bocadinho aquilo que sobrava, aquilo que eu poderia fazer nas sobras. Obviamente não me satisfazia, porque o bichinho do jornalismo cotidiano estava cá e havia muita coisa de acontecimentos diários, ainda por cima com o Papa Francisco, que a minha vontade era estar em cima do acontecimento, noticiá-los, refleti-los, debatê-los, a comentar ou convidar outros a comentá-los, etc. Não foi por acaso que, por exemplo, em dezembro, eu tendo sabido que, em princípio, tudo indica isso, que as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022 serão em Lisboa, e tendo essa confirmação da parte de alguém que me merece absoluta confiança pela posição que ocupa e pela forma como me confirmou a notícia, eu tenho publicado a notícia, apesar de o ter feito no blog. A notícia estava guardada para a abertura do Sete Margens, mas o facto de ter saído uma informação no público de que o Presidente da República iria ao Panamá, na esperança, como se dizia, entre aspas, portanto uma citação, na esperança de trazer as jornadas para Portugal em 2022, Fez-te publicar. Fez-me, a mim e à SIC, ao Joaquim Franco da SIC, porque sabíamos os dois a notícia e tínhamos mais ou menos articulado a publicação na mesma altura, e fez-nos avançar com a notícia e com a informação que nós tínhamos. Portanto, apesar de o blog ser, digamos, um meio reduzido e insatisfatório, isso não significou que, uma vez por outra, eu não tenha publicado. Aliás, não foi só essa notícia, publiquei mais 3 ou 4 trabalhos que levaram outros jornais e outros meios de comunicação a agarrar e a pegar a notícia que se publicava. Mas, de facto, era, para alguém que gosta de fazer jornalismo cotidiano, era um meio muito insatisfatório para exercer aquilo que eu gosto de fazer. E, portanto, cá está o Sete Margens para poder estar naquilo que é a linha da frente e a acompanhar estas questões. Mas isto é preciso uma equipa por trás também, não? Pois, e o gosto era ter uma equipa, enfim, meia dúzia de pessoas que pudesse estar o tempo inteiro a escrever, a trabalhar, a produzir vídeos, a produzir áudio, a escrever textos, a ir fazer reportagens, a fazer muita coisa. Porque, obviamente, a insatisfação continua a ser muita, porque neste momento somos 3 pessoas e uma nem sequer a tempo completo, e depois há algumas mais nos bastidores também a colaborar com algumas coisas, e depois uma rede que nem sei bem quantas pessoas já vai, mas talvez umas 30, 40 de pessoas que escrevem ou que assumiram a tarefa de escrever comentário, opinião, recensões de livros, referências a filmes, a discos, a exposições, portanto, mais para a área da cultura e do comentário. Mas, enfim, no dia-a-dia somos, de facto, por junto, vamos dizer, entre os que estão mais fixos e os que vão fazendo algumas coisas de apoio, poderíamos considerar 3, 4 pessoas a tempo completo. O que é muito curto ainda para aquilo que é necessário, porque ainda temos muitas tarefas de afirmação do jornal, temos muitas coisas laterais para fazer e, portanto, o tempo necessário é muito e somos poucos, somos curtos para chegar a tanto.
Mas a questão é tentar fazer com que isto seja uma bola de neve que vá crescendo, que vá mostrando às pessoas, de alguma forma, que lhes possamos dizer, vejam o que já conseguimos fazer, sendo tão poucos e tendo meios tão curtos, e agora imaginem se nós fôssemos mais aquilo que conseguiríamos. E isso liga-se a um problema importante que nós também temos, que é a sustentabilidade financeira e económica do projeto, é evidente, que é como é que isto sobrevive, porque desde logo isto supõe empregos que se criam ou que queremos criar ainda mais, e portanto precisamos de dinheiro. Pelas nossas contas isto será um projeto que não é muito caro, até porque na prática o grande consumo financeiro será para ordenados, não muito mais do que isso, e portanto isto significará que se houver um número razoável de pessoas a apoiar mensalmente, anualmente, o projeto pode sustentar a si mesmo. Ou seja, o que nós queremos é que as pessoas percebam isto. Da mesma forma que as pessoas compram um jornal, ou bebem um café, por exemplo, ou fazem outras despesas do cotidiano que nós podemos considerar não são despesas estritamente necessárias para a nossa sobrevivência. Comprar um jornal não é uma coisa da qual dependa o sobrevivermos diariamente. Mas são coisas que hoje, é uma coisa que hoje faz parte de hábitos cotidianos que adquirimos e hábitos importantes. Beber um café também não nos faz morrer ou deixar de viver por causa disso. Mas da mesma forma que temos esses pequenos hábitos, que são coisas importantes ou das quais gostamos, então queremos que os nossos leitores percebam que também é importante ajudarem a sustentar este projeto. E de que forma é que o podem fazer, António? Neste momento estamos a apelar, nesta primeira fase, a que as pessoas que nos leem deem um donativo, que nós apontamos um valor de 100 euros, mas que obviamente pode ser menos, quem não puder dar, ou que pode ser mais, quem puder dar mais. Já dentro de poucos dias, dentro de 2, 3 semanas, vamos começar uma segunda fase, que é ir junto de entidades, estamos a falar de empresas, instituições religiosas, várias, fundações, enfim, uma lista grande de entidades de diversos âmbitos, a quem queremos mostrar e falar do projeto mais intensamente, dizendo-lhes se acham que este projeto e esta ideia é importante, desde logo para a democracia, para a comunicação social em Portugal, para também a afirmação de um outro olhar sobre o fenómeno religioso, sobre o fenómeno social, então deem-nos o vosso apoio. E esse apoio, que em princípio será mais consistente, ele existindo, permite-nos respirar durante uns meses e, digamos assim, eventualmente contratar mais um jornalista ou 2, poder crescer também no trabalho que fazemos e então ir consolidando junto dos nossos leitores essa ideia de que isto só depende de quem nos lê, de quem acha que este meio é importante. Ou seja, não queremos andar todos os anos ou todos os meses a recorrer junto de entidades, junto de fundações, junto de instituições, a pedir, deem-nos cá não sei quantos mil euros ou umas centenas de euros para apoiar isto. O que queremos é este apoio inicial, que seja um apoio mais consubstanciado, mais sólido, para depois poderem crescer. Isso permitir crescer, isso permitir respirar durante alguns meses, 1 ano ou 2, e durante esse tempo ir convencendo as pessoas. Agora cabe aos leitores afirmar a sustentabilidade deste projeto e apoiá-lo, desde logo para a democracia, porque acho que um país como Portugal, há dias dei-me conta de uma coisa, ao domingo em Portugal publicam-se 3 jornais generalistas. Isto diz muito da pobreza em que nós vivemos em termos de debate cultural, desde logo. Desde logo. António, olhando para o Sete Margens, além da parte de texto, como é óbvio, e fotografia, ele conjuga também já parte de vídeo. Hoje é importante trabalhar todos estes meios, mesmo num ramo e num jornal é digital, mas é importante trabalhar tudo.
Sem dúvida, porque há coisas que se dizem melhor num texto, há coisas que se dizem melhor através de um vídeo e da imagem, há outras coisas que se dizem melhor só com um podcast, com o som, e há coisas que se dizem melhor até misturando várias destas linguagens e, portanto, usando, por exemplo, também gráficos, mapas, linguagens interativas com que as pessoas possam cruzar informação a partir de diferentes âmbitos. E uma informação que seja, desde logo, uma informação rigorosa, portanto, não atraiçoando, não colocando em primeiro lugar, digamos assim, a tentação da imagem, ou seja do que for, em desprimor do rigor, nem colocando em primeiro lugar a pressa da publicação, de novo em desprimor do rigor da informação. Que isso tem afetado muito o nosso jornalismo, não é? Eu penso que é um dos problemas que nós temos hoje em dia, esta pressa de correr para querer ser o primeiro. Sim, eu como jornalista também gosto de dar notícias em primeiro lugar, mas se não for eu o primeiro a dar, eu prefiro que a minha informação seja rigorosa e que seja sólida, consolidada, do que ser o primeiro e perceber no minuto a seguir que afinal há ali um pormenor qualquer, nem que seja uma vírgula, que esteja fora de sítio, que não seja verdadeira, que não seja consolidada, de uma informação averiguada. Portanto, mas perguntavas em relação às diferentes linguagens. Nós temos tentado, nomeadamente, o cruzamento já do texto, do vídeo, da fotografia. Falta-nos ainda um pouco usar o som apenas como som, como suporte, mas lá chegaremos também. Temos, e penso que aquilo que já fizemos, apesar de muito embrionário, muito ainda pouco, digamos, com meios muito rudimentares, penso que é já, apesar de tudo, uma amostra do que queremos fazer e uma amostra que não nos envergonha. António, olhando para o primeiro Sete Margens, uma grande entrevista com Pedro Brunhosa, precisamente pelo seu novo disco, Espiritualidade, e à partida, quando vimos Pedro Brunhosa como grande destaque e pensamos, mas o que é que isto tem a ver com um Sete Margens que tem aqui uma parte religiosa, mas tem tudo a ver, que é as tais espiritualidades que vocês querem também explorar e trabalhar. Pois, a questão é esta, basta pensar no mundo da música, eu podia trazer aqui, não sei, dezenas, se calhar, de autores, compositores, grupos, bandas, que nós olhamos para o estilo de música que fazem ou para os poemas que compõem e perguntamos assim, porquê que estas pessoas, porquê que estes músicos escrevem estes poemas? Ou porquê que fazem este tipo de música? E o Pedro Brunhosa, quando editou este último disco, o Espiritual, nós começamos a ouvir os poemas e a pergunta é, porquê que o Pedro Brunhosa está a citar, por exemplo, literalmente uma passagem bíblica? Porquê que o Pedro Brunhosa fala em meia dúzia de outras canções de referências que também têm inspiração bíblica? Ou então, porquê que ele tem uma canção que é uma coisa de uma comoção espantosa sobre o miúdo Aylan que morreu nas praias da Turquia? Ou, enfim, porquê que isto acontece com um compositor, com um músico como o Pedro Brunhosa? E foi isso que nos levou a partir para uma entrevista com ele. E na entrevista, que eu acho que o Pedro Brunhosa aquilo que ele diz é de uma beleza extrema sobre o diagnóstico de muitas das coisas que hoje nós andamos a viver, em termos sociais, em termos políticos, em termos económicos, e depois de uma intensidade espiritual que nós ouvimos aquilo e perguntamos se há pessoas que supostamente deveriam dizer aquelas coisas e que não as dizem, por exemplo. Mas podemos sair do universo português, embora no universo português eu poderia citar meia dúzia de outros casos.
Teresa Salgueiro, o Manuel Fúria, o Tiago Cavaco, o Samuel Lúria, enfim, mesmo cantores e músicos, pelo menos na minha perspectiva, cujas letras, muitas das letras, apesar de às vezes estarem nos antípodas do universo religioso, têm muita inspiração, acho eu também, inspiração talvez não seja a palavra certa, muitas referências que coincidem com o universo religioso. Estou a falar de pessoas, por exemplo, como o Sérgio Godinho, o José Mário Branco e outros. Poderia estender aqui a lista, como digo, para muitos autores mais. E se sairmos de Portugal, os U2, que estão cheios de referências bíblicas, e que são só uma das maiores bandas do mundo neste momento, cantores e músicos como o Leonard Cohen, que morreu há 2 anos, há 1 ano e tal, o Bob Dylan, Prémio Nobel da Literatura, o Fabrizio De André, que é um músico pouco conhecido em Portugal, mas que, enfim, há muitos portugueses que o conhecem, um italiano que morreu há uns 20 anos, aliás, fez agora 20 anos, que é assim uma espécie de Sérgio Godinho, uma espécie de Jorge Barrassin, mas que também tem textos intensíssimos em termos espirituais e religiosos, com muita inspiração bíblica também. Enfim, e quando nós olhamos, e estou só, como digo, a referir meia dúzia deles, sejam portugueses, sejam estrangeiros, e quando olhamos só para o universo da música, temos aqui um conjunto de gente que nós dizemos assim, e porquê é que estas questões da sua inspiração, das referências que eles vão buscar, não são refletidas, por exemplo, em textos que se escrevem sobre eles, sobre os seus concertos, sobre muitas outras... despercebidas, passam não é? completamente despercebidos. Ou então, se formos para o universo da literatura, que está cheia de referências, tanta gente que não tem nada a ver com a religião, mas que vai buscar referências porque acha importante, porque essa experiência os marcou, as marcou de alguma maneira, ou por muitas outras razões. Ou então o campo das artes, que está cheíssimo de referências religiosas também. E essas referências, essas inspirações, essa relação, muitas vezes é ignoradíssima pelos grandes meios de comunicação. E, portanto, nós queremos trazer também para este campo a reflexão sobre esse universo que está lá e que muitas vezes as pessoas não querem ver. Para terminar, algures naqueles dias em que foi apresentado o Sete Margens, li algo que dizia, o Sete Margens pode ser visto como um espaço aberto à livre expressão do pensamento e à polémica. É, António? Não me recordo se essa frase é diretamente do nosso estatuto editorial ou de um texto de apresentação que temos. Sim, em Portugal acho que temos muito pouco hábito de expressar livremente o pensamento de uma forma que respeita a opinião do outro. Rapidamente passamos para um insulto, e hoje as redes sociais estão carregadas disso, ou então para o menosprezo, para o desprezo. Eu acho que é possível nós afirmarmos a nossa opinião, afirmarmos a liberdade das nossas ideias, sem medo, que é outra coisa complicada que existe em Portugal. Por exemplo, se falarmos do mundo laboral, isso hoje está cada vez mais presente. Mais difícil. O mundo laboral, o mundo das universidades, o mundo, enfim, muitos mundos, o mundo da política, o mundo económico. Afirmar as nossas ideias sem medo, com liberdade e no respeito pelo outro é um desafio enorme, cada vez mais, acho eu, nos tempos que correm. E depois aceitar o gosto pela polémica. E eu acho que isso é uma experiência que todos fazemos no dia-a-dia. Eu gostava de saber se, eventualmente, mesmo as pessoas que nos estão neste momento a ver ou a ouvir, pensando na sua vida, se os amigos que têm, ou as amigas que têm, se todos eles pensam igualzinho a si. Acho que todos fazemos a experiência de ter, desde logo em casa, entre a família, os familiares próximos, o círculo da família alargada e depois os nossos amigos e amigas,
se calhar não há ninguém que pense exatamente como nós. E nós, apesar de tudo, damos-nos bem com essas pessoas, somos amigos, etc. Portanto, se somos capazes de fazer essa experiência com o círculo mais próximo, porque é que não somos capazes de fazer depois essa experiência num círculo mais alargado e caímos nesse registro do medo, do insulto ou do menosprezo, seja do que for. E por isso nós queremos também ser um espaço saudável de debate, em que as pessoas possam afirmar a sua opinião, obviamente dentro do respeito pelas regras do bom senso, da boa educação e do bom gosto. Quer dizer, acho que não é preciso muito mais do que isso para que uma pessoa de um campo possa conversar com uma pessoa do campo oposto, falando ou da política, ou da economia, ou da religião, ou de formas diferentes dentro do campo religioso de ver a experiência da fé. Apesar disso tudo, as pessoas continuarem a respeitar-se. Não me parece que isso seja uma tarefa de Hércules. Muito bem, e é uma excelente ideia para que lá em casa fiquem também a refletir. Obrigada por ter vindo, António. É assim que chegamos ao final deste Matinais. Estivemos então a conhecer 7 Margens, é o novo jornal, é digital. Pode consultar em 7 Margens, tudo junto, e 7 por extenso.com. E chega lá e vai ver que tem muito para ler e para conhecer, porque de facto eles vão mesmo às margens. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.